meus irmãos, Pai do Senhor. O Senhor já tem falado conosco de muitas maneiras nessa manhã. Falou conosco na leitura, falou conosco durante as orações, durante o catecismo, durante os louvores também. Agora, o Senhor falará conosco por meio da sua palavra, explicitamente exposta aqui, no meio da pregação. Daqui a pouco estaremos diante da mesa do Senhor mais uma vez. E é importante que estejamos com a disposição de coração correta. O Senhor está aqui, está no meio do seu povo, está falando conosco. Que nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, aquilo que o Senhor tem para ensinar a gente. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, nossa leitura será do verso 1 ao verso 4. A palavra do Senhor diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o Senhor. Vamos lá. Senhor, te bendizendo e chamando, Pai. Glorificamos o Teu nome porque o Senhor fala conosco, a Tua palavra fala conosco. Te louvamos por Teu Santo Espírito que ministra os nossos corações e quebra as nossas barreiras de defesa. Pai, eu peço a Ti que abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, e que a mensagem penetre e dê fruto, que daqui a pouco, ao chegarmos à Tua mesa, cheguemos com a disposição de coração correta, sendo guiados por Ti. Ó Pai, fala conosco, nós ansiamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui para isso, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Essa última semana, nós assistimos o Brasil ganhar a primeira medalha de ouro olímpica dessa edição das Olimpíadas. A Beatriz Souza, Bia Souza, do judô, venceu a luta e garantiu a medalha de ouro, aquela que faltava. A gente tinha prata, a gente tinha bronze, mas o ouro parecia que não via de jeito nenhum. E a Beatriz conseguiu ganhar o ouro. Muitos vídeos circularam com frases dela, falas dela, mas um especificamente chama bastante atenção. Um pouco depois do resultado anunciado, ela sai do tatame, de kimono, bastante suada, bastante cansada, comemorando, e ela encontra um jornalista da Sport TV, uma rede de televisão esportiva muito conhecida, muito famosa, e ele pergunta para ela qual é a sensação. Ela fala que a sensação é maravilhosa e que ela conseguiu. Ela repete isso. E aí o jornalista pergunta para ela como é que foi não levar a família para os Jogos Olímpicos. E ela só consegue repetir que ela conseguiu. Foi difícil, mas ela conseguiu. O jornalista então surpreende ela, porque ele estava com o celular ali na mão, mas ele não estava vendo faltas para poder entrevistá-la. Ele estava numa chamada de vídeo, com o pai, a mãe e parentes. Então a lutadora, que estava muito feliz, exausta, mas feliz, desaba em lágrimas. E somente consegue repetir para os pais: eu consegui, eu consegui. Foi por vocês, foi pela avó,
eu consegui. A Beatriz tinha perdido a avó poucos meses antes dos Jogos Olímpicos. Ela decidiu, como um acordo com a família, não levar a família para os Jogos. Decidiu ir sozinha, sem marido, sem pai, sem mãe, sem irmã, porque ela queria se concentrar naquilo que ela tinha para fazer. Ela entendia que, levando a mãe, levando o marido, ela podia, de repente, pensar no bem-estar, pensar em como seria, na hora da luta, olhar para a plateia e vê-los falando alguma coisa, e ela não queria correr esse risco, ela queria vencer aquela luta, ela queria ganhar aquele ouro. E por mais que ela estivesse lutando pela família, ela não os levou com ela para aquele momento. Ela pagou um preço para que a vitória pudesse vir. Quando a gente olha para os atletas olímpicos, quando a gente olha para esse tipo de história, de superação, de abnegação, isso mexe com a gente. Talvez você diga, não, o que ela fez foi errado, eu preferia levar minha família e perder os jogos, tudo bem. Mas você não pode negar de que quando você vê um atleta desse tipo, por mais que ele seja da mesma espécie que você, por mais que ele seja um homem igual a nós, uma mulher, no caso dela, parece que tem uma coisa diferente ali. A gente se identifica com esses personagens, isso mexe com a gente e fala, nossa, ela conseguiu, parece que ela é da nossa família, quando a gente vê, está comemorando por uma vitória dela como se fosse uma vitória nossa. A conquista é de gerações, o esforço da avó, o esforço dos pais, agora fazia sentido, porque ela conseguiu aquilo que ela havia se proposto a lutar por, né? Bom, quando a gente olha para o texto de Hebreus capítulo 12, a gente vê mais uma das muitas alegorias que a Bíblia faz com o esporte. Parece que esse tipo de esforço, esse tipo de competição mexe com a gente, faz com que a gente de fato consiga se identificar com isso. De alguma forma isso capta não só a nossa atenção, mas tem um estranho poder de motivar e de inspirar a gente ao ver a história dessas pessoas. O autor de Hebreus, ele aponta aqui para um esporte, que é um esporte olímpico, que vai ter a competição daqui a pouco, que é a corrida. O autor fala da corrida da fé, a carreira da fé que está proposta a nós. Uma corrida que, como eu acabei de dizer, ela já está proposta, já está realizada, o percurso já está lá. Não somos nós que fazemos, não somos nós que escolhemos. O que a gente faz é correr, é caminhar. Bom, para entender essa corrida, a gente precisa pensar como o autor começa esse texto, começa essa perícope, esse recorte. O capítulo 12, o verso 1, começa com portanto, ou seja, ele começa com uma conclusão. Na verdade, essa conclusão, essa ligação, ela liga o capítulo 11, que trata da galeria dos heróis da fé, com o capítulo 12, que vai falar da corrida da fé propriamente dita. Quando o autor de Hebreus, na palavra de Deus, nos diz que, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, ela aponta para a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. Essa galeria de homens e mulheres que fizeram proezas e maravilhas no poder do Senhor, que viveram nessa terra e estavam suscetíveis aos mesmos pecados, tentações e provações que nós, mas fizeram proezas pelo poder de Deus. É preciso que a gente entenda de que quando o autor ele aponta para essa nuvem de testemunhos, não é como se nós estivéssemos no estádio, prontos para começar a correr, e todas essas pessoas estão sentadas na plateia, olhando por nós, batendo palma e torcendo para que a gente consiga chegar. Não é isso que o autor tenta fazer. O que o comentarista bíblico afirma é de que essa nuvem de testemunhos fala muito mais sobre como nós olhamos para esses heróis da fé e caminhamos a partir do exemplo deles, do que eles olharem para a gente. Para que nós consigamos caminhar, correr nessa corrida da fé, olhando para esses irmãos, o autor diz que nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos tomar algumas atitudes para que sejamos bem-sucedidos naquilo que o Senhor propõe para nós. E que atitudes são essas?
No próprio verso 1, vai ter lá e vai falar com a gente na parte B. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Nós precisamos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Nós temos uma corrida, um caminho, nós temos o exemplo desses irmãos que nos inspiram, que nos fazem querer caminhar, mas antes que essa corrida inicie, é necessário haver uma preparação. E o autor intencionalmente separa em dois pontos, aqui, duas partes desse primeiro momento. Primeiro, o autor ele diferencia o peso do pecado. E é importante que a gente também diferencie. Quando a gente fala desse peso que nós precisamos nos livrar para poder correr, isso vai na direção de uma atitude que muitas vezes nós temos, que é de justificar as nossas ações como não sendo pecaminosas. E a gente fala, bom, não é pecado que eu faça uma viagem à família? De fato não é. Não é pecado assistir uma série? Não, de fato não é. Mas não é pecado eu querer ter uma profissão e dar uma vida melhor para minha esposa, para meus filhos, para mim. Não é pecado. Esse tipo de coisa não é pecado, e não é mesmo. Só que o problema, a questão aqui, é que muitas vezes a gente justifica coisas como não sendo pecado, quando elas estão sendo um peso na corrida, estão nos colocando em desvantagem para a corrida do Senhor. Não é pecado que você assista a uma série de filmes, um desenho, ou escute um álbum de música. Isso é bom. Você precisa assistir 5 episódios no dia? Você precisa deixar de ler a Bíblia para poder satisfazer seu entendimento? Não é pecado que você viaje com sua família. Mas se você coloca isso numa posição que não é algo negociável, e que você precisa ter isso, senão sua vida não faz sentido, ou senão você vai ser infeliz porque você não tem alguma coisa, isso te coloca em desvantagem na corrida da fé. Isso te traz um peso a mais que você não deve carregar quando volta para o Senhor. Ter uma carreira, ter bens, ter coisas aqui na terra, nada disso é pecado, mas quando essa busca cai para o nosso coração, é disso que o autor está falando. Muitas vezes corremos atrás das coisas e quando acabamos percebendo, olhando para a nossa vida, vemos que estamos correndo para o Senhor com peso extra e não conseguimos nos movimentar como deveríamos. O Senhor nos dá bênçãos materiais. O Senhor nos dá arte para ser apreciada. O Senhor nos dá amizades, amigos, família para ser apreciada. Mas isso precisa ser cuidado e colocado no lugar correto para que não se transforme em peso no que é principal para a sua vida, que é a corrida pelo Senhor. Estejamos atentos a isso. O segundo ponto que o autor coloca é que ele vai falar do pecado. E aí é pecado explicitamente, especificamente. O autor ele vai adjetivar esse pecado e vai afirmar que esse pecado firmemente se apega a nós. E bom, eu falo a cristãos aqui nessa manhã. Todos nós sabemos como o pecado funciona conosco. O pecado é como um visgo que se apega ao nosso ser e não permite que caminhemos. Eu comecei falando de um exemplo de uma atleta. É impensável você ver a corrida, a preparação para uma maratona, e você vê uma pessoa carregando malas e mais malas para poder correr 42 quilômetros. É impensável isso. Na verdade, quando a gente vê algumas corridas menores, como a São Silvestre, a gente até vê um povo lá fantasiado, com as fantasias grandes e pesadas, mas definitivamente esse pessoal não corre para pegar o primeiro lugar. Se é que eles correm, se é que eles conseguem chegar até o final, chegam nas últimas colocações, porque para eles o prêmio é chamar a atenção na TV. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para uma corrida que termina na cidade celestial, na presença do Senhor. A semelhança dos nossos irmãos que vieram antes de nós precisamos correr para Deus. Então, que nessa manhã os nossos corações sejam abertos e que o Espírito Santo nos ajude a sondar aquilo que temos, nos sondar os possíveis pesos extras que
estamos carregando e que nós nos livremos disso para cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Amém, meus irmãos? O texto continua com o autor mandando, ordenando que corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É isso que a gente faz. Irmãos, muitas vezes nós nos sentimos entorpecidos, fracos, desatentos àquilo que o Senhor está fazendo na igreja e no culto. E a resposta para isso é que nós não estamos correndo para o Senhor. Estamos tão preocupados, tão ocupados, nos enchendo de coisas nessa vida, que esquecemos o propósito pelo qual fomos chamados. Chegamos à presença do Senhor, a comunhão dos irmãos, preocupados com a vida lá fora, com as preocupações, as contas para pagar, aquilo que vamos acumular, e esquecemos de que devemos correr para Deus. É para isso que fomos chamados. O texto continua no capítulo 2, no verso número 2, dizendo que nós fazemos isso, nós olhamos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, para Jesus. É dessa forma que nós corremos. O autor, ele pede para que nós contemplemos aquilo que ele havia dito anteriormente, a galeria dos heróis da fé. Então, olhemos para Jesus. Como é esse modo de correr? Como é que isso funciona na prática? Eu saio correndo por aí, eu largo a minha família, largo meus filhos, largo o meu trabalho e saio por aí fazendo as coisas de Deus. O que o Senhor tem para mim? Irmãos, eu vou te dizer o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Amém? Olha comigo, capítulo 11 de Hebreus, do verso 32 ao verso 39. É isso que o Senhor tem preparado, não somente para nós de maneira exclusiva, mas para os seus filhos ao longo do tempo e do espaço. Hebreus 11:32 diz assim: E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Preste atenção, querido. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos âmbitos da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa. Quando nós olhamos para a galeria dos heróis da fé, com olhos humanos, o que nós vemos é um imenso potencial desperdiçado. Homens e mulheres extremamente hábeis, inteligentes, prontos para o seu propósito, que largaram tudo para viver pelo Senhor. E ainda assim, não concretizaram 100% daquilo que foram chamados. Olhamos para um Abraão que não viu com olhos humanos seus descendentes como estrelas do céu e como areias do mar. Olhamos para um Moisés que não entrou na terra prometida, mas a viu do alto depois de passar tudo aquilo que passou. A marca dos homens e mulheres de Deus nessa terra é de serem açoitados, presos, humilhados pelo nome do Senhor e de não
concretizarem as promessas aqui, porque não foram chamados para esse mundo. É nesse caminho que nós corremos. Essa é a perspectiva que nós temos. Quando olhamos para o pelotão da frente, quando olhamos para aqueles que já terminaram a corrida, nós vemos homens e mulheres humanamente fracassados. Quando o autor nos manda olhar para Jesus, é porque apenas nele conseguimos permanecer na corrida da fé. Nos sentimos fracos e cansados porque não olhamos para o Senhor, porque olhamos para as coisas dessa terra e porque muitas vezes não queremos seguir o exemplo desses homens e mulheres. Achamos bonito, achamos interessante, falamos glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pelo Coach, que levou muitos de seus anos para pegar ele no meio do Peru. Glória a Deus pela vida do John Piper, que escolheu ter uma vida pobre, sendo um homem extremamente inteligente. Mas o Senhor me fez para poder ter um trabalho um pouquinho melhor. O Senhor me fez para que minha família pudesse ter orgulho de mim. Irmãos, não foi para isso que o Senhor me chamou. E a prova cabal disso está quando nós olhamos para o maior exemplo de todos, que é o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Querido, preste atenção. Quando a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da fé, o autor é porque, originalmente, o termo aponta para o pioneiro, aquele que inaugurou a carreira, aquele que abriu o caminho e aquele que foi na frente, tornando para nós a corrida possível. O consumador é porque ele finalizou o trajeto, ele acabou a corrida e ele nos chama para correr junto com ele. Spurgeon é muito marcado pela frase olhe para a cruz, e é para isso que o Senhor nos chama. Nós somos chamados para olhar para Jesus e para correr em direção a Ele. Irmãos, o texto que nós lemos afirma que Jesus trocou a alegria que estava proposta pela carreira que Deus tinha, pela glória de estar assentado ao lado do Pai. Jesus abriu mão de uma alegria proposta pela cruz em favor de nós. Sim, o nosso amado sofreu e sangrou por nós. E a Bíblia nos ordena, nos manda que corramos em direção a Ele, olhando para Ele. Temos aqui, nessa igreja, nessa comunidade, homens e mulheres, pessoas marcadas pelo poder de Deus. Vimos coisas extraordinárias que Deus fez no meio de nós. E ainda assim, é possível que deixemos de olhar para Jesus. Do contrário, o autor não faria essa chamada de atenção para a gente. É possível que nós percamos Jesus de vista. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. O Senhor Jesus o convida para caminhar com ele sobre as águas. Pedro vivencia um milagre, pisa em água como se fosse terra seca. Em outro momento, ele começa a olhar para o lado, ele vê as ondas, ele vê a tempestade e cai. Essa atenção que o autor nos chama é porque é possível que nós deixemos de olhar para Jesus. Assim como esses homens e mulheres, o Senhor Jesus fez de forma maior e mais profunda, se tornou esse exemplo, esse referencial para nós da carreira cristã, da corrida pela fé. E é os passos dele que seguimos. Nós seguimos com confiança porque olhamos para as suas pegadas, olhamos para ele e sabemos o caminho que tem reservado para nós. A nossa vida nessa terra, nossa vida debaixo do sol, e quando eu digo nossa, eu não digo apenas do David ou de cada um de vocês aqui, mas dos cristãos ao longo da história, é marcada por humilhação, por dor e por sofrimento, até que cheguemos ao nosso descanso necessário. E posso dizer uma coisa? O sofrimento pelo Senhor Jesus é maior do que qualquer glória que o mundo possa nos oferecer. Não falo com os irmãos como quem fala pobres coitados, que diz que não, você recebeu um prêmio de consolação, você vai sofrer aqui, você vai ser esmagado aqui.
Deus vai tirar suas paixões, você precisa se libertar do peso do pecado para correr para Jesus, porque lá no final você vai ganhar um grande vídeo de consolação para você não ficar triste. Não, nós temos o maior prêmio que poderíamos ter. Nós temos a glória de sermos chamados filhos de Deus. Temos a obra de Cristo Jesus ao nosso favor, temos o amor do Pai por nós. E é nesse caminho que nós andamos. É para essa corrida que nós fomos chamados. Qualquer outra coisa, qualquer outra glória, prestígio é menor que isso. E precisamos ter isso muito fixo em nossos olhos, porque do contrário, continuaremos carregando o peso extra na corrida, e como o autor de Hebreus nos alerta, nós cansaremos. Olhando para o verso número 3, o autor nos diz: portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. A forma como nós corremos e como nós lidamos com a nossa energia é completamente diferente do que o mundo diz que o maratonista deve fazer. O maratonista precisa cabecear a sua passada. Ele não pode dar o gás total, porque senão ele vai morrer no meio da corrida. Ele não vai conseguir completar os 42 quilômetros. Mas o que o Senhor ordena e exige de nós não é que nós desaceleremos para arrefecer a caminhada cristã. Sim, podemos nos cansar. Sim, a corrida exige muito de nós e é cansativo, é extenuante. Mas para que você não se canse, o que você precisa não é se poupar. O que você precisa é olhar para o amado de sua alma, ver aquilo que ele suportou, ver a glória que ele tem ao lado do Deus Pai e ver que é isso que temos prometido para nós. Irmãos, nós não fomos chamados para descansar e conservar energia aqui nessa terra. Não fomos chamados para uma corrida de um exercício aeróbico que depois a gente vai acelerar o coração e vai poder descansar tranquilamente. A gente foi chamado para entregar a nossa vida ao Senhor. A nossa glória é estar ao lado de Cristo, da mesma forma que nossos irmãos que vieram antes de nós fizeram. Nós vemos exemplos de atletas e achamos maravilhoso. O Senhor nos chamou para algo ainda maior. Uma medalha de ouro, se passa pelo fogo, é completamente derretida e se perde. A glória de estar ao lado de Jesus, com os nossos irmãos, é eterna. Aquilo que temos prometido para nós é muito maior do que isso. O autor, ele faz o último alerta para nós. O autor de Hebreus faz o último alerta para nós nessa manhã, e fica no verso de número 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. A corrida agora se transforma numa luta, numa batalha, num esforço contra o pecado. O que mexe conosco e que muitas vezes desafia nossos pedidos de oração e nossas falas para com o Senhor é porque a providência é dele. A gente fala de providência divina para falar sobre o prato de comida que temos à mesa para agradecer. Isso é muito bom. Falamos de providência divina quando falamos que o Senhor tem coisas prometidas e guardadas para nós. E de que bênçãos do Senhor vêm até nós. Isso é maravilhoso. Mas o texto de Hebreus deixa claro que a providência divina nos guia até que resistamos até o sangue na luta contra o pecado. Não somos nós que definimos o limite da nossa dor. Não é você que olha para você e fala: eu já dei o máximo que eu podia, eu não aguento mais. Talvez você possa dizer isso, mas irmão, o seu sofrimento vai até onde o Senhor prometeu. A oposição vai até onde o Senhor sabe que você aguenta. A luta contra o pecado dura até o sangue, não menos que isso. Aquele que está falando conosco é o mesmo que guiou nossos irmãos em situações completamente adversas, que guiou o Senhor Jesus a tomar surra de 40 chibatadas menos uma,
que sustentou os apóstolos passando por prisões terríveis em lugares úmidos, com as costas abertas de tanto apanharem pelo nome do Senhor. É esse Deus que nos sustenta. A providência do Senhor deixa claro de que é esse Deus que nos sustenta. Ele nos sustenta na luta contra o pecado. Ele nos sustenta na caminhada da fé. E meu irmão, você não está no controle. Como diz uma canção que gosto bastante, a luta não acaba quando eu digo amém. O Senhor sabe até onde vamos lutar. O Senhor sabe quando a nossa corrida termina. Isso é suficiente para que a gente confie nele e continue correndo, continue lutando. Porque a graça dele nos suporta, a graça dele nos dá suporte para que continuemos caminhando. Irmãos, estaremos daqui a poucos minutos diante da mesa do Senhor. Que tenhamos em mente o fato de que Jesus Cristo suportou todas as coisas por amor a nós. De que em Jesus temos a maior das vitórias aqui. E que Ele nos chama para que busquemos uma vida digna disso, a semelhança dos nossos irmãos. Ainda que para isso temos que passar vergonhas, humilhação, açoite, prisões. A vida aqui não será um mundo de maravilhas, mas temos graça de Deus. Temos nossos irmãos que já completaram a carreira e estão com o Pai nos esperando. Não percamos tempo, nos livremos do peso e corramos para o Senhor. Eu iniciei essa pequena reflexão falando sobre uma atleta que ganhou uma medalha de ouro e que merece ser louvada pelo feito, é um feito único. Eu quero terminar falando de uma outra atleta. Essa atleta também venceu a sua batalha. Seu nome? Missionária Isaura Lima Lopes. Missionária Isaura nasceu em Pernambuco, década de 1950. Perdeu a mãe aos 11 anos de idade, não teve contato familiar. Com 19 anos se sentiu chamada pelo Senhor a ser uma missionária. De maneira bem específica, ela afirma que o Senhor queria que ela pregasse nos aeroportos, onde pessoas passam e vão todos os dias e se perdem e vão para o inferno. A missionária Isaura noivou 2 vezes, mas nunca chegou a se casar. Não teve filhos, não teve família. Essa mulher passou 40 anos de sua vida pregando em aeroportos por todo o Brasil. Depois de gastar suas economias viajando pelo país da forma como conseguia e literalmente morando nos aeroportos, passou 27 anos morando no aeroporto de Sureto em Brasília, onde pegava todos os dias. Aos 38 anos de idade, a missionária Isaura fica surda, quase totalmente. Falava com as pessoas vendo seus lábios e ouvia muito mal. As pessoas precisavam berrar os seus ouvidos para que ela ouvisse. Isso não a impediu de continuar pregando e de escrever cartazes como Jesus está voltando. Jesus pode mudar sua vida, Jesus pode salvar você. A missionária Isaura vivia com um salário mínimo, morando no aeroporto, colocando papelões e tapumes em cima de bancos para que pudesse dormir. Além do seu salário mínimo, Isaura fazia empréstimos em seu próprio nome para poder se sustentar pregando o Evangelho. Vivia também de oferta de voluntário. Em seus últimos dias, Isaura já não tinha mais dentes, mas continuava pregando a palavra de Deus. Uma mulher simples, que não tinha um linguajar rebuscado, não tinha uma fala com vocabulário extenso, mas que amava o Senhor Jesus e que percebeu que devia entregar sua vida na corrida da fé. Família, trabalho, bens, tudo isso precisava ser queimado para que o nome de Jesus fosse glorificado. Em 2020, por volta de seus 83 anos, um vídeo da missionária Isaura Lima Lopes circulou pela internet. No vídeo, um homem a xinga
afirma que era um delegado e que se ela continuasse pregando aquele lixo, ele teria poder para colocá-la na cadeia ou no hospício. Isaura não parou. Isaura continuou pregando o Senhor. Em 2021, com 84 anos de idade, Isaura falece devido a problemas cardíacos. Essa mulher não vai aparecer no esporte de mas ela também largou a família. Essa mulher não vai aparecer nos grandes livros, ela era uma mulher simples, uma senhora simples. Muito provavelmente numa idade onde todos nós acharíamos que ela devia estar descansando, mas ela encontrou o tesouro maior. Ela soube que precisava correr para Jesus até o último dia de sua vida, e é para isso que o Senhor nos chama. Nossos heróis da fé fizeram isso e não alcançaram a promessa aqui, porque sabiam que tinha uma vida verdadeira reservada para eles. A missionária Isaura fez a mesma coisa e o Senhor quer que nós façamos a mesma coisa. Que ao tomar os elementos da ceia nas mãos, nós nos lembremos que somos um povo marcado por Deus, a semelhança do homem de dores, que entregou o seu corpo, a sua carne e o seu sangue em nosso favor. E que Ele espera uma postura de Deus. Irmãos, abandonamos o pecado e Deus e corramos para Jesus, porque é para isso que a gente foi chamado. Não há outra vida, não há outra esperança, não há outra razão para continuar na carreira da fé, mas sim olhar para Jesus e entender que Ele é o nosso galardão e Ele é a nossa glória. Temos muito mais do que uma medalha olímpica esperando por nós. Temos muito mais do que uma plateia que quer ver todos quebrados. Temos o exemplo de irmãos que já terminaram a corrida. Temos o Senhor Jesus esperando por cada um de nós. Naquilo que fomos chamados, com a vida que fomos chamados. Para nos entregar e correr para Ele. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, eu te agradeço por tua graça. Senhor, eu te agradeço pelo testemunho desses homens e mulheres que queimaram a vida por ti, que correram em direção ao Senhor, sem olhar para trás, se livrando de bagagens, de malas, de pesos, do pecado e se lançando no Senhor, sabendo que em ti tem a recompensa, a paga para verdadeira, a vida verdadeira. E um salário muito maior do que o serviço que fizemos. Senhor, nos leva a sondar o nosso coração e a nos colocando diante da tua mesa, entendermos aquilo que o Senhor quer de nós. Entendemos que não fomos colocados em trabalhos, em faculdades, em famílias, para que sejamos bons garotos, sejamos louvados pelo mundo. Que entendamos que fomos chamados para correr para ti, numa carreira que já está definida. Que confiemos na tua graça, na tua providência que nos sustenta na luta contra o pecado. E que o Senhor nos sustente e nos leve a lutar contra o pecado até o sangue. Que a gente lembre que ainda não chegou lá. E que não nos cansemos até que cheguemos. Porque o poder é digno. Fala conosco, Senhor. Fala nos nossos corações. Em nome de Jesus.